Opa, e aí, tudo bem? Eu sou Izuku, e hoje eu vou falar sobre My Hero Academia e o seu final, que foi odiado por muitos. Nesse vídeo eu vou abordar alguns tópicos que eu separei, e no final eu vou dar minha sincera opinião sobre esse final. Então já aproveita e se inscreve e deixa o like pra dar uma força aqui no canal. Bem, dito isso, bora pro vídeo. Bem, para começar esse primeiro tópico, eu quero abordar sobre as últimas páginas do último capítulo do mangá, onde é dito pelo Midori que essa é a história de como todos nós nos tornamos os maiores heróis. E eu na internet vi muita gente falando que o autor mudou isso de última hora, sendo que na verdade não foi bem assim. No capítulo 324, onde o Midori ele volta para Ua, no arco do Deku Vigilante, enquanto a Araraka faz aquele discurso lindo dela, o Midori cai no chão e começa a narrar. Ele diz que essa é a história de como ele se tornou o maior dos heróis e também é a história de como todos se tornaram os maiores heróis. Ou seja, não foi mudado de última hora pelo autor. E essa mudança pra mim até que faz sentido, visto que o Midori é apenas um estudante, né galera? E por mais que ele tenha vários poderes, sozinho ele não ia conseguir parar aquela guerra. No final da guerra a gente vê que o Midori se tornou sim o maior herói, mas não só ele, porque se não fosse o trabalho dos outros heróis todos em conjunto, eles nunca iam ter vencido aquela guerra. Agora o segundo tópico que eu quero abordar tá ligado ao primeiro tópico, que é sobre o herói número 1. Eu também vi muitas pessoas na internet falando que o Midori no final não se tornou o herói número 1, sendo que na real esse não era o verdadeiro objetivo dele. Ao longo da obra, o Midori nunca disse que queria se tornar o herói número 1. O objetivo principal do Deku sempre foi se tornar um grande herói como o All Might ou o maior herói de todos. E eu acho que as pessoas se confundiram quando o Midori fala que ele quer ser o maior herói de todos. As pessoas pensam que isso significa estar em primeiro lugar no ranking feito por uma empresa, mas não. Tanto que se você parar pra analisar direito, isso é que causa um pouco de abalo na sociedade. Se você parar pra pensar, o All Might, ele era o número 1. Ele era o pilar da sociedade, na época em que ele estava ativo como super-herói. Mas depois que All Might se aposenta, a sociedade ela perde esse pilar, ela perde esse herói número 1. Então quem surge pra ficar no lugar do All Might é o Endeavor. O Endeavor que as pessoas não confiam tanto nele como o All Might, e qualquer deslize que o Endeavor faça, a sociedade vai desabar, não vai confiar no Endeavor, porque as pessoas elas querem um substituto, as pessoas querem alguém que substitua o All Might, sendo que o Endeavor não consegue fazer isso. Ainda mais quando a verdade sobre o passado do Endeavor, relacionada com o Dabi, etc., quando isso vai à tona pelo público, todo mundo fica desabado, ninguém consegue mais confiar no Endeavor. E a gente viu até no anime mesmo que a sociedade sem um pilar, sem o herói número 1, a sociedade ela desaba totalmente. Eles ficam com medo, não confiam nos heróis em geral, e foi isso que aconteceu após o All Might ter se aposentado. E agora eu quero fazer ligação com outro tópico, que é sobre o Midori ter conseguido mudar a sociedade, fazer com que passe de eu estou aqui para nós estamos aqui, e também tenha acabado com o ciclo do One for All contra o All for One. Se vocês repararem, o All Might, quando ele estava ativo como super-herói, ele era a definição de bem contra o mal, que o bem sempre vai ganhar. Ele era o eu estou aqui, o símbolo da paz. Porém, a gente viu que após ele se aposentar, essa ideia do eu estou aqui passou pro eu não estou aqui, que fez com que a sociedade entrasse em total desespero. E no final da guerra, na luta do Midori contra o All for One no corpo do Shigaraki, a gente viu que o Midori ele consegue mudar isso, ele consegue mudar as pessoas. Enquanto ele luta, as pessoas veem que ele tá tentando salvar o Shigaraki. As pessoas veem que o Midori tá lutando por elas. Mas não só o Midori, como todos os heróis. Ou seja, o Midori ele conseguiu mudar a sociedade de forma com que não houvesse mais eu estou aqui. Porque já foi visto antes na obra que isso, por mais que seja bom, após esse herói se aposentar, a sociedade vai entrar em colapso de novo. Mas o Midori ele conseguiu fazer aquilo que o All Might não fez. Mudar totalmente a sociedade, para que eles passassem a confiar em todos os heróis e não somente em um. E até mesmo para os cidadãos comuns que não têm superpoderes pudessem falar, eu estou aqui. E para além disso, o Midori ele conseguiu acabar com o ciclo de ódio do All for One contra o One for All. Ele conseguiu acabar com isso de uma vez por todas. O que me leva ao próximo tópico, que é sobre Midori ter perdido os poderes dele. Bem, na minha opinião, ele podia ter acabado a obra com os poderes ainda. Não foi isso que o Correio quis fazer. Pronto, beleza. E o facto do Midori ter cedido o One for All pra conseguir entrar no mundo dos vestígios e tentar derrotar o vilão por dentro, isso mostra pra mim que o Midori, ele
ele realmente é o maior herói de todos. Ele cedeu do poder dele pra tentar salvar uma pessoa. Pra mim, isso é um baita ato heróico, tá ligado? Mas agora, claro, também tem aquela opinião que fala que, pô, o Midoriya durante a obra fez muita coisa, treina pra caramba, quebrou sei lá quantas vezes o corpo dele pra tentar dominar o One for All e no final ele perde. Em relação a isso, na minha opinião, eu preferia que o Midoriya acabasse com os poderes dele. Acho que não precisava retirar os poderes dele. Tanto que se você parar pra analisar, o Midoriya ele teve com os poderes dele durante pouco tempo. Compara o tempo que o Midoriya conseguiu agir como super-herói com o All Might. All Might ficou anos com o One for All. O Midoriya, pouquíssimo tempo. Então, pra mim, em relação a isso, esse foi um dos pecados do Correio nesse final. Ter tirado o One for All do Midoriya. Agora quero entrar no último tópico, que é sobre o Midoriya ter se tornado um professor e pronto, sobre ele não ter tido o reconhecimento que ele deveria ter. Agora, para responder essa questão sobre ele ser um professor, eu quero fazer uma pergunta a você que tá vendo esse vídeo. O que o Midoriya é? O Midoriya é um nerd, a gente já sabe. Mas ele é um nerd do quê? Ele é um nerd de individualidades. Então, pra mim, é coerente e faz total sentido. Se ele perder os poderes, se tornar um professor na UA. Faz total sentido pra mim. Agora, em relação a ele ter mais reconhecimento, o Midoriya ele teve reconhecimento. Afinal, o cara salvou o Japão e o mundo, tá ligado? O que as pessoas queriam mesmo era uma estátua do lado do All Might. E nisso eu concordo um pouco. Eu acho que seria bonito e muito simbólico ter a estátua do All Might ali na frente e do lado uma do Midoriya. E em relação a ele ter sido reconhecido, ele foi, galera. Como eu disse antes, ele salvou o mundo. Tanto que o Dai, aquela criança lá no início, ela fala que todo mundo, após a guerra, queria ser como o Deku, o Bakugou, Todoroki. Ou seja, o Midoriya ele foi reconhecido. Só que aquilo que o público queria ver, que nós queríamos ver, o Correio preferiu deixar em off. Eu diria que ficou em off-screen. É que nem a morte do Gojo. A gente não viu o exato momento que o Sukuna cortou o Gojo. Mas a gente sabe que o Sukuna fez isso. É a mesma situação com isso do Midoriya, mas o autor ele preferiu deixar isso em off. Mas sim, galera, eu acredito que o Midoriya sim foi reconhecido. Claro, podia ter sido melhor esse reconhecimento. Bastava uma página dedicada ao Midoriya sendo reconhecido. Pra mim bastava isso. Mas também a gente tem que parar pra lembrar que, pô, ser reconhecido não era o sonho do Midoriya, se é que vocês me entendem. O Midoriya ele não queria a fama, ele queria salvar as pessoas, e ele conseguiu. Agora que eu tô chegando no final, queria falar de uma coisa que deixou a fandom inteira de My Hero Academia desapontada, desiludida, que foi sobre o Deku não ter terminado com a Uraraka. Bem, eu não ligo assim tanto pra chips no mangá ou no anime, mas eu concordo que desde o início o autor ele iniciou meio que um romance ali entre os dois. Ele desenvolveu, só que parece que no final ficou em branco, a gente não sabe o que aconteceu. Porém, no penúltimo capítulo de My Hero Academia, tem aquela cena bonita do Midoriya indo até a Uraraka, que tá naquele penhasco, e os dois começam a falar e a chorar, e nisso tudo o Midoriya ele fala que a Uraraka é a heroína dele. Para mim isso é passar a mesma vibe de Fullmetal Alchemist, quando o Edward Elric fala alguma coisa relacionada à alquimia, mas ele tá se declarando pra Winry, a garota que ele gosta. Para mim passa a mesma vibe. A diferença é que no final de Fullmetal tem lá uns frames que passa a família do Edward, que ele tá casado com a Winry e tem filhos. Pra mim, a cena de My Hero Academia, do Midoriya ter falado que a Uraraka é a heroína dele, é a mesma coisa, só que o autor ele pecou em não ter no último capítulo mostrado, tipo, uma página do Midoriya e a Uraraka juntos, um momento só deles como aliança no dedo, vivendo juntos, sei lá. Pra mim, eu acho que podia ter isso. E outra coisa que podia ter acontecido também é como a Uraraka criou aquele bagulho lá, que ela viaja pelo Japão com o Lida, a Momo e a Tsuyu pelas escolas pra aprender mais sobre as individualidades. Ela podia muito bem ter convidado o Midoriya pra ir junto com eles, visto que o Midoriya é um nerd de individualidades. Bem, isso é uma cena que poderia ter acontecido, mas o autor preferiu não colocar isso. Agora, em geral, com base em tudo aquilo que eu li e reli, a minha opinião sobre esse final é que ele foi bom. Não foi um final horrível, como ouvi muitas pessoas falando que o final foi um final medíocre, lixo total. Não foi. Pra mim foi um final bom, só que com alguns erros e algumas coisas más executadas, que levaram ao final ser assim. Mas não é um final horrível pra mim, foi um final relativamente bom. Podia ter sido muito melhor, isso eu concordo, muito melhor mesmo. Mas, enfim, né? Não sou eu que tô escrevendo a história, né? Mas, enfim, né? Bem, pra mim, My Hero Academia vai ser um mangá e um anime que eu vou lembrar sempre. Tenho um carinho muito especial por ele. Mas e vocês? Gostaram? Odiaram? Acharam que foi razoável?
Diz aí nos comentários a tua opinião. E se você tá assistindo até aqui, muito obrigado mesmo. Fiquem bem e até o próximo vídeo.